Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje veremos o tema 4, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos abrange um período de cerca de 30 anos, que vai desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes até a prisão de Paulo em Roma. Descreve a propagação do cristianismo nas regiões ao norte do Mediterrâneo, nas áreas onde hoje ficam a Síria, a Turquia e a Grécia, chegando até o coração do Império Romano. Roma, antigamente, naquela época, era considerada como o centro. Então, o evangelho chegando lá, ele poderia ser levado e conhecido internacionalmente e globalmente. Os atos relatados são principalmente os dos apóstolos Pedro e Paulo, embora o livro possa ser chamado de Os Atos do Espírito de Deus, porque foi sob a direção do Espírito Santo que a igreja recém-nascida ultrapassou as fronteiras nacionais de Israel e se tornou um movimento internacional e global. Atos é a história da salvação, o propósito divino de salvar o mundo, revelado gradualmente no Antigo Testamento e cumprido em Jesus, e teve continuidade na missão da igreja. Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, ou seja, o segundo volume de uma obra em duas partes, escrita para um indivíduo chamado Teófilo. Este era um romano sofisticado e culto, que já tinha certo conhecimento do cristianismo. Vamos ver esta passagem bíblica que está em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O livro de Atos começa realmente com o capítulo 2, que descreve o derramamento do Espírito e o começo da igreja. O capítulo 1 é simplesmente uma introdução e descreve os acontecimentos que conduzem ao grande acontecimento do dia de Pentecoste. O livro de Atos dos Apóstolos tem a introdução, relatando a comunidade cristã judaica, a missão da igreja e o início das missões junto aos gentios. E na apostila de vocês está tudo separado por capítulos e versículos, cada assunto que eu acabei de falar. Então, irmãs, eu peço para que vocês leiam com calma. Sempre que necessário, vocês voltem à leitura, sempre pedindo, sempre com auxílio do Espírito Santo, para que eles abram o entendimento, para que porque o importante, irmãs, não é a quantidade de leitura que vocês fazem,
mas sim a compreensão, a revelação do Espírito Santo de Deus para vocês e para todos nós. Na apostila de vocês também está separado por capítulos e versículos como foram as viagens missionárias de Paulo. E aqui nos slides que vocês vão ver, está separado um breve resumo de cada viagem missionária de Paulo. Então vamos para a primeira viagem missionária de Paulo. Olá, meu nome é Reis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a primeira viagem missionária de Paulo. Após passar vários anos em Antioquia, tempo durante o qual Barnabé e Saulo tinham feito uma viagem a Jerusalém para dar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, conforme descrito em Atos 11, de 27 a 30, eles foram separados pela igreja de Antioquia para a obra da qual o Senhor os chamou. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes: Irmãos, se tem alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo lhes anunciou o evangelho. No começo eles ouviram e pediram que Paulo e Barnabé voltassem no próximo sábado para falar mais. No sábado seguinte, veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas ao ver a multidão de pessoas
que tinham vindo ouvir a mensagem, os judeus ficaram tão invejosos que blasfemavam, contradizendo o que Paulo estava falando. Em Atos 13:46, continuamos. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, qual confirmava as palavras da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, o Senhor deu o poder a Paulo para curar um homem aleijado. Quando as multidões viram o que Paulo fez, acharam que ele e Barnabé eram deuses e quiseram adorá-los com sacrifícios. Estes rasgaram suas roupas e entraram para o meio da multidão para convencer-lhes que eram meros homens. Em Atos 14:19 continuamos. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Assim termina a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos ver agora a segunda viagem missionária de Paulo. Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar, localizada
entre a Europa, a África e a Ásia. Como podemos ver no lado inferior direito da tela, é onde está localizado Israel com sua divisão no tempo de Jesus, a Galiléia, Samaria e a Judéia. O Império Romano organizava os seus territórios em províncias. Durante o período do Novo Testamento, haviam 32 províncias em total. Tinham dois tipos de províncias, senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que tinham pais, por isso cada província tinha um procônsul como governador. O procônsul tinha poucos soldados sob o seu controle. O outro tipo de província era chamada de província imperial. Essas províncias eram governadas por um procurador escolhido pelo imperador romano e mantinham legiões de soldados devido ao fato de serem menos estáveis. A Judéia era uma província imperial. Pôncio Pilatos, quem sentenciou o Senhor Jesus para a morte, é um exemplo de procurador. Ele governava a planície imperial da Judéia de 26 a 36 d.C. Nossa viagem começa mais uma vez em Antioquia. Antioquia era uma cidade da Síria, localizada ao sul do rio Orontes. Era a principal entre 16 cidades com o mesmo nome, criadas por volta de 300 a.C. Foi a cidade onde Paulo e Barnabé trabalharam, e foi a cidade onde os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em Antioquia, Paulo chamou Barnabé para a viagem, mas eles discordaram sobre levar ou não João, chamado Marcos. Barnabé então levou consigo João para o Chipre, e Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos para a segunda viagem missionária. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Listra era uma colônia romana criada em 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial. Era parte da região da Galácia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária. E possivelmente se referia a essa região quando ele escreveu as cartas aos Gálatas. Em Listra, Paulo e Silas encontraram a Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo e Timóteo se juntou a eles para seguir em viagem. Em Atos 16:6, lemos: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Aqui nós podemos ver os restos da casa de banho em Troade. Aqui nós agora vemos os restos do templo. E em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava pedindo ajuda. Então eles partiram imediatamente para a Macedônia. Em Atos 16:11 continuamos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era o destino da carta aos Filipenses, fez também parte da terceira viagem missionária de Paulo, era a principal cidade desta parte da Macedônia, e aqui nós podemos ver a foto das escavações da cidade. Em Filipos, Deus salvou a Lídia e toda a sua casa e foram batizados. Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas foram então açoitados e presos. O Senhor salvou o carcereiro e todos os seus, e foram batizados. Paulo e Silas foram soltos da prisão, e finalmente foram para a casa de Lídia, para ver e confortar os irmãos. Continuando em 17:1 lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Era a cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua terceira viagem missionária, e pouco da cidade antiga é visível hoje, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Em Tessalônica, Paulo pregou Cristo na sinagoga,
Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, como podemos ver em Atos 17:4. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos, e em Atos 17:10 continuamos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós podemos ver a muralha da cidade antiga de Bereia e a sinagoga judeia antiga. Em Bereia, os judeus locais foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no Evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Então os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Em Atos 17:15, lemos: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas era uma das cidades principais da antiguidade, também uma das principais cidades-estados do Império Grego, considerado berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro de arte e cultura no mundo antigo. Em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias. Paulo pregou Cristo no Areópago e alguns escarneceram da mensagem, mas alguns creram. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a cidade onde veneravam Afrodite, deusa grega, e depois Diana, deusa romana. Cidade prominente do Império Grego e capital da província da Acaia, no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700 mil habitantes. Enquanto em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregava na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando a sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, procônsul da Acaia. Gaio os expulsou do tribunal ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Finalmente, em Atos 18:18, lemos: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui terminamos a segunda viagem missionária. E agora a terceira viagem missionária de Paulo. Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhes convidar a estudar a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Aqui vemos no lado inferior direito da tela Israel com sua divisão no tempo de Jesus, Galileia, Samaria e a Judéia. Também podemos ver as províncias romanas no tempo de Paulo. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo saiu para a sua terceira viagem missionária. Em Atos 18:23 lemos:
Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Continuamos em Atos 19:1. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Nas informações sobre Éfeso, nós podemos ver que Roma assume o controle de Éfeso por volta de 129 a.C. Roma também permitiu à cidade ter governo próprio. Lá é onde estava localizado o templo de Ártemis para os gregos ou Diana para os romanos. Possuía aproximadamente 250 mil habitantes no tempo de Paulo e cresceu em influência até se tornar a quarta maior cidade do Império Romano. No lado superior direito da tela nós podemos ver um gráfico da representação da cidade. Aqui nós podemos ver a foto mostrando o Teatro Menor. Aqui nós vemos o Centro Cívico. Aqui onde as casas eram localizadas. Aqui era uma biblioteca que no tempo de Paulo ainda não tinha sido construída. Aqui vemos o centro comercial, que nós vamos ver novamente na próxima foto. E essa é a direção que nós iríamos ver na próxima foto. Então nessa foto nós podemos ver a direção da foto anterior. Aqui é o centro comercial que nós vimos anteriormente. Aqui é o teatro principal. E por último nós podemos ver a estrada que leva para o porto. Aqui seria uma foto de uma casa. Aqui seriam os banheiros públicos. E aqui nós estamos vendo a foto tirada do teatro principal, olhando para a direção do porto. No tempo de Paulo, a água, o mar era bem mais próximo da cidade. Em Éfeso, Paulo achou alguns discípulos que foram batizados no batismo de João e lhes falou sobre o batismo do Espírito Santo que ocorre durante a conversão. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga falando sobre o reino de Deus. Como tinha acontecido em outras cidades, alguns das sinagogas se mostravam descrentes, então Paulo apartou-se deles e começou a ensinar diariamente na escola de Tirano, durante um período de 2 anos. Deste modo, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Alguns judeus tentaram expelir um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o endemoniado foi para cima deles. Ainda em Éfeso, muitos dos que creram vieram a se arrepender publicamente, e os que praticavam artes mágicas queimaram seus livros. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Enviou Timóteo e Erasmo à Macedônia, e Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio, quem fazia nichos de prata de Diana, deusa adorada na cidade de Éfeso, instigou um tumulto contra Paulo, porque este pregava contra ídolos. Em Atos 20, de 1 a 2, lemos: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Na Grécia, Paulo permaneceu por 3 meses,
E tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Agora em Atos 20, de 4 a 6, acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos procederam, esperando-os no Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vocês podem ver informações sobre Troade no vídeo da segunda viagem missionária de Paulo. Em Troade, eles se reuniram com os irmãos a fim de partir o pão. Paulo estava exortando os irmãos até a meia-noite. Então Eutico caiu da janela e Paulo o ressuscitou. Em Atos 20, de 13 a 16, lemos: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A principal fonte de renda de Mileto era o comércio marítimo. O teatro foi construído por volta de 400 a.C. Tinha boa relação com Roma e a cidade prosperou até por volta do 3º século depois de Cristo, quando a sua economia declinou, doenças se espalharam e o porto aterrou, cortando assim o comércio marítimo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, então eles vieram se reunir com Paulo. Paulo lhes falou que não veriam mais ele. Também lhes advertiu que dentre eles mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E finalmente ele orou com eles. Os irmãos choravam muito e abraçavam Paulo, porque sabiam que não iria mais o ver. Eles então acompanharam-o até o navio. Em Atos 21, de 1 a 3, lemos: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro era inicialmente uma ilha, que depois foi conectada à terra, formando uma península. É mencionado como aliado do Egito já no século XIV a.C. e se tornou a cidade mais importante dos fenícios. Em Tiro, podemos ler: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Quando Paulo e seus companheiros iam embora, todos os discípulos o acompanharam. Cada um com sua mulher e filhos foram até fora da cidade. Ajoelharam-se na praia, oraram e se despediram. Em Atos 21, de 7 a 8, continuamos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia foi dada ao rei Herodes por Augusto César, e a cidade foi dada o nome de seu doador. Era o porto principal e capital administrativa da província romana no tempo de Paulo, e Pedro veio a Cesareia para ver Cornélio, o centurião,
E logo depois temos a primeira conversão de um gentio. Na Cesareia, Paulo e seus companheiros ficaram uns dias na casa de Filipe, o evangelista. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo tomou o cinto de Paulo e amarrou seus próprios pés e mãos, dizendo que os judeus em Jerusalém iriam fazer o mesmo com ele. Ao ouvir isto, todos rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém, mas Paulo lhes respondeu que estava pronto para ser preso e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como não conseguiram persuadir a Paulo, disseram: faça-se a vontade do Senhor. Em Atos 21, de 15 a 20, continuamos. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre e velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E assim termina a terceira viagem missionária de Paulo. Os créditos dos vídeos das viagens missionárias de Paulo é pelo canal Bíblia TV.